tem saúde, paz e prosperidade. Só obrigado. Só reediar a igreja, diga amém. Aleluia. Que culto foi esse ontem à noite, irmãos? Eu não estava, mas o que eu ouvi foi só boas referências, sem importantes. Todas as leis, elas são importantes. Nós precisamos trabalhar e fazer crescer todas as leis, né? Eu creio que a gente já agora a continuidade, os jovens que ficarão adultos, casarão, serão os pastores, tomarão conta de tudo aquilo que o Senhor colocar no coração. Eu não caí muito grande nessa rede, e eu creio que ela vai crescer muito, amém, irmãos? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, nós tivemos um sábado muito abençoado, uma semana cheia, né, irmãos? Semana de ser ministerial, semana de culto de ensino, semana de reunião de mulheres. Foi uma semana muito abençoada, mas uma semana lotada. Mas tudo que nós fazemos para Deus é válido. E o Senhor nos abençoa e nós participamos de tudo que nós fazemos. Amém? Amém? Irmãos, terça-feira nós tivemos a nossa formatura do CCE. Aleluia! Cadê os formandos do CCE? A nossa querida Mariana, Misael, ajuda também, se formou. Deus abençoe a todos vocês. Fiquei muito feliz de Deus se formando. E agora é setembro. Trem não para. Parou na estação, agora ele precoce, ele volta para outra estação. E já desde já gostaria de convidar você que não fez o CCE ainda, nosso curso de crescimento espiritual. As vagas já estão abertas, as inscrições já estão abertas. Nós vamos iniciar uma nova turma em agosto. Amém? E nós irmãos que fizeram o CCE, nós vamos iniciar o nosso CDD, curso de treinamento de discípulos, também em agosto agora. Se você não fez, no final do vídeo você procura a Jéssica, faz a inscrição por ela, dá o seu nome, para a gente levantar as pessoas que vão fazer parte dessa turma, tanto de CCE como de CDD. Amém? E já passamos os recados. Dia 6 de agosto nós temos o batismo. Amém? Então o nosso batismo vai ser dia 6 de agosto e aqui nós temos candidatos ao batismo. Então nós já temos a nossa querida irmã Grazi e a Paloma que estão fazendo o curso das águas. Então vamos se batizar no dia 6, mas eu creio que também nas nossas células nós temos mais candidatos ao batismo do Deus da vida para a gente fazer esse levantamento para que todos se batizem no dia 6. Amém? Não será em Santos, será na Vila Áurea. Então dia 6 às 9 horas da manhã, lá nessa Vila Áurea, nós teremos o batismo, nós estaremos lá, irmãos, para glorificar a Deus pela decisão que vocês tomaram. Amém? Vamos passar os recados dessa semana, em nome de Jesus. Agradecer todas as irmãs que foram também no culto de mulheres lá nessa Vila Áurea, que vocês foram abençoadas, Deus. Então, se preparem para o próximo. Já foi vermelho, já foi amarelo, irmãos, o próximo é laranja. Se preparem só, já foi laranja. Vai ser preto não, gente. Nossa, não, vai ser rosa, vai ser rosa. Em nome de Jesus. Irmãos, todas as terças-feiras nós temos RCS, nossa reunião de crescimento espiritual. Tem sido uma bênção. Creio que a terça-feira passada vocês foram abençoados pela palavra de Cristo. E eu creio que vocês, todas as vezes que vão em Santos, são muito abençoados. Amém? Na quarta-feira pela manhã nós temos jejum e oração. Então às 9 da manhã nós temos o nosso encontro marcado aqui. Vem jejuar, irmãos, vem orar conosco. A partir das 9 horas da manhã, todas as quartas-feiras. Amém? Boa noite nós temos o nosso culto de ensino. E nós finalizamos nessa quarta-feira, essa hora de nós vamos finalizar a armadura do cristão. Então você não pode perder a conclusão dessa série de mensagens. Amém? E eu já lanço uma nova série de mensagens. A próxima série de mensagens são as bem-aventuranças. Então, prepare-se.
nós estaremos mergulhando nas bem-aventuranças todas as quartas-feiras. E eu gostaria de convidar para que vocês estejam junto conosco, fazendo parte desse ensino, dessa edificação, desse preparatório para que Deus tem para a sua vida. Amém? Quinta e sexta nós temos as nossas células espalhadas por toda a nossa região. No sábado agora nós não temos nada, irmãos. E domingo culto de celebração. Lembrando? Tá. Quem está aí? Isso. Irmão, conseguiu passar? Dá para dentro? Irmãos, que negócio da hora esse negócio. Primeiro, é primeiro? É primeiro? Primeiro acampamento Kids, pode ir. Dia 29 de julho, sábado, as mães que têm os kids aqui, tragam o seu filho, vai ser algo preparado para eles, com brincadeiras, com palavras, com ministrações, vai ser um dia inesquecível. A ajuda de custo é apenas R$10, que é só para custódia, a alimentação, então você não deixe seu filho de fora. Hoje já começa a inscrição, né? Então você faz a inscrição, na quarta-feira também está aberta as inscrições, traga seu filho, incentive que ele participe, porque nós precisamos, irmãos, começar a educá-los desde a infância, para que o mundo não consiga desvirtuar ele, tirar ele dos caminhos do Senhor. Amém? Então nós teremos o nosso primeiro acampamento. Glória a Deus. Depois eu quero ver todo mundo desse acampamento, amém? Quarta-feira, irmãos, eu estarei indo para Brasília, nossa convenção mundial. No final, nós vamos pedir oração para todos os irmãos, né, que estarão viajando, né? Eu, Marta, o Brasil vai, Lucas, todos os irmãos que estarão indo para Brasília, eu gostaria que vocês orassem por nós, né? Principalmente por mim, irmãos, que eu vou de carro. Eu, pastor Fernando, pastor Jonas, então, longe. 12 horas, 13 horas dirigindo, que o Senhor nos guarde no caminho, Maria, em Jesus. Então, quer fazer um milagre? Carro, irmãos. Irmãos, nossa conferência apostólica profética, amém? É nosso carro, as inscrições já estão abertas. Tenho uma boa notícia para vocês. As inscrições elas podem ser feitas aqui na igreja, já estão com as pulseirinhas. Quem fizer a inscrição já entrega a pulseira para vocês. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, faça hoje. Vai passar a maquininha, faz o Pix, faz o dinheiro, faz a inscrição. Nós só temos 25 vagas para receber Santo Antônio. Então, irmãos, vocês precisam correr. Principalmente os irmãos que serão apresentados lá. Vocês já precisam fazer, segura as suas inscrições, porque acabou essas 25 vagas, a gente não tem mais para ninguém. Então, por favor, já façam hoje, façam até quarta-feira, porque acabou as inscrições. As vagas são limitadas. Nós estamos tendo muito problema em Santos com os vizinhos, por causa da capacidade, por causa do som. Então, por isso que eles limitaram as vagas. Então, gostaria de abrir para vocês 25 irmãos, sobretudo abençoados, que serão participarem dessa conferência apostólica profética. Mas gostaria que todos participassem. É algo que vai trazer edificação, vai trazer um norte para as nossas vidas. Por isso eu conto com vocês. Amém? Qual é o dia você aí, irmãos? E a reunião mais importante do ano. Cadê os homens, irmãos? As mulheres que gritaram, cadê os homens? Me ajuda aí, Luiz. Nossa reunião de homens. Aleluia. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Irmãos, dia 11 de agosto, uma sexta-feira, nós teremos a presença do nosso querido pastor Davi aqui. Vai ser bênção. O tema da nossa reunião de homens vai ser homem, o sacerdote do lar. Olha para esse homem que está do seu lado aí. Ele é o sacerdote da casa dele. Ele é o sacerdote do lar dele. Ele provê provisão, né? Ele é o sacerdote do lar. E essa é a mentalidade que nós queremos trazer para os homens dessa igreja. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós estamos pedindo ajuda de custo de apenas R$25, porque no final do culto nós vamos fazer o que, irmãos? Não, mas vai ter alguém que tem que comer só contra a filé. Mas nós teremos o nosso churrasco, a nossa confraternização, um momento de comunhão. Amém, irmãos? Então, gostaria de convidar todos os homens, já criaram, eu estou gostando do negócio, já criaram grupo, já colocaram os irmãos
da igreja e dia 26 vai dar toda a liderança. O investimento desse encontro, ele é um sítio, é R$160. Então você pode fazer sua inscrição em Santos, você pode parcelar lá. Então, faça sua inscrição na terça-feira, quando você for para Santos, ou passe seu nome para quem seus dados, que nós faremos a sua inscrição. Amém? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Em nome de Jesus, vamos ficar a palavra dessa noite. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós te pedimos. Espírito Santo, vem falar com cada um de nós. Fala, Senhor, com a tua igreja, fala com os teus filhos. Fala, Senhor Jesus, com o teu povo. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Senhor, fala no particular. Senhor, fala no pessoal. Fala naquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja. Senhor, que somente a tua voz ecoe nesse lugar. Senhor, nós repreendemos toda ação do inimigo. Senhor, tudo aquilo que ele vem agora nesse momento da palavra, para roubar a nossa atenção, para roubar essa mensagem do nosso coração. Nós repreendemos isso. Que a tua voz, Senhor Jesus, ecoe. Que a tua voz, ó Deus, se manifeste nesse lugar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem, a mensagem dessa noite é: quando vencedores não vencem. Amém? Vai para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: quando vencedores não vencem. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, isso significa que o amor de Deus em Cristo Jesus nos fortalece de tal maneira, irmãos, que nós conseguimos suportar, seja quais forem as circunstâncias. Então é necessário que nós entendamos qual é a nossa condição, irmãos. Vira para esse irmão e pergunta: você sabe qual é a sua condição em Deus? O que ele respondeu? Nada. Não sabe. Irmãos, nós acabamos de ler. A nossa condição em Deus, em Cristo Jesus, é que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Quando você olha para o seu lado, você vê um vencedor. Você vê alguém que através de Jesus ele consegue vencer, ele consegue suportar, ele consegue prevalecer todas as circunstâncias da vida. Amém? Então, irmãos, essa é a nossa condição. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Mas existem coisas, irmãos, que minam, coisas que tiram, coisas que nos levam para outro lado, coisas que nos tiram, coisas que anulam essa identidade dentro de nós. Existem coisas que minam essa mentalidade dada por Jesus para cada um de nós. E a mentalidade que Jesus ele tenta trazer para o nosso coração todos os dias é que nós somos vencedores, que nós podemos vencer, que nós conseguimos, porque Ele nos fortalece. Amém? Então a pergunta é, o tema da mensagem de hoje é: quando vencedores não vencem? Então, quando vencedores não vencem? Primeiro tópico, irmãos, essa mensagem ela tem 6 tópicos, mas eu só vou ministrar 3 nessa noite. Tá bem? Creio que o Senhor vai providenciar outro dia para finalizar essa missão. Então, primeiro, quando os vencedores não vencem, quando caem em um limbo espiritual. Repita comigo: vencedores não vencem. Quando caem no limbo espiritual. O que é um limbo espiritual? É um espírito de tanto faz. Você consegue entender isso? Irmãos, existem pessoas que na caminhada com Jesus, ela vive uma vida vencedora, uma vida vitoriosa.
Mas a partir do momento que elas caem nesse limbo espiritual, as coisas que antigamente faziam total diferença na vida dela, hoje já não fazem. Ela cria, ela começa a gerar dentro dela um espírito de tanto faz. Tanto faz se eu ficar doente, tanto faz se eu tiver provisão, tanto faz se minha família for salva, tanto faz. Existem pessoas que dentro da igreja, elas caem nesse limbo espiritual. Misericórdia. Estava esperando a Jéssica falar misericórdia. Mas existem pessoas, irmãos, principalmente na posição de liderança, que elas caem nesse nível espiritual. Elas começam a ativar o automático na vida delas. Então, tanto faz se a célula crescer, tanto faz se as pessoas entregarem a sua vida para Cristo, tanto faz se as pessoas se batizarem, tanto faz se as pessoas tiverem concluído os cursos, tanto faz se elas passarem pelo encontro, tanto faz. É um espírito que é gerado dentro do coração dessa pessoa. Logo ela não consegue vencer, e as pessoas que estão ao seu redor também não. Amém? Então, pessoas que são abraçadas, irmãos. Eu gostaria que você começasse nessa noite a fazer um exercício espiritual comigo. Pessoas que são abraçadas por tentáculos de desânimo. Misericórdia, irmãos. Você já parou para pensar o que é isso? Pessoas abraçadas por tentáculos de desânimo. Pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem jejuar, pessoas que não conseguem ter conexão com Cristo, conhecer a Cristo através da sua palavra. Pessoas assim, irmãos, elas tendem a não vencer, a não sair vitoriosas diante das circunstâncias. Então elas perdem as forças. Então logo com isso vem o que, irmãos? Vem o sono espiritual. Sabe o que é o sono espiritual? O sono espiritual, irmãos, é quando você está numa reunião, seja qual for, numa célula, num culto, num momento de oração, e você não consegue conectar com o Espírito Santo. Isso é sono espiritual. Você está aqui no culto e o louvor está ali, a glória de Deus está descendo, você não consegue ser tocado pelo louvor. Não tem essência. Irmão, eu pergunto para você: é problema do louvor ou é problema de você que cai no sono espiritual? Sabe por quê? Porque é muito fácil, irmãos. Porque se você olhar para o seu lado, existe alguém que está queimando através do louvor. Existe alguém que está sendo tocado por causa da oração. Existe alguém que está recebendo a palavra. Mas você não consegue porque você entrou em sono espiritual. Irmãos, esse é o pior estágio que alguém pode alcançar. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas vão perder o relacionamento com Deus. Elas eram usadas, elas eram pessoas que estavam à frente, eram pessoas que eram destinadas, que o Senhor tinha dado dons, tinha dado ministério, mas através do sono espiritual ela não consegue romper. E nós temos que lutar contra isso, meu irmão. Através disso também vem a moleza, meu irmão. A moleza, meu irmão. Através disso também vem a preguiça. A pessoa não tem força. Não tem forças nem para evangelizar, meu irmão. A pessoa não consegue levantar. A pessoa não consegue continuar, muito menos avançar. Então, pessoas assim, elas vivem no limbo espiritual. Pessoas que vivem nesse limbo, elas não vivem a vida que Deus preparou para elas. Elas vivem conforme, igual aquela música: deixa a vida me levar, a vida que tiver, e a vida ela vai te levar para o inferno. Misericórdia por isso. Nós precisamos entender, irmãos, existem coisas que bloqueiam as vitórias da sua vida. Existem coisas que você cai, existem armadilhas que você cai, que invalidam uma vida vitoriosa, que invalidam uma vida de vitórias, que fazem com que você não vença. Amém? Alguém que perdeu a sua essência de vencedor, alguém que perdeu a identidade de vencedor. Meu irmão, a nossa condição é de vencedores. A nossa identidade, irmãos, é de vencedor. Porque quando o Senhor falou,
declarou: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando assim: eu farei um homem a minha imagem e semelhança. Se eu sou vencedor, o homem também será um vencedor. Nossa identidade é de vencedores. Não, pastor, mas está falando que a vida vai ser fácil? Não, irmãos. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos fortalece, Ele que nos direciona, é Ele que nos leva. Amém? Amém. E qual é a característica de alguém que cai no nível espiritual, meu irmão? Ele tem a visão enfraquecida. Se essa pessoa ela for um líder ou um membro da igreja, o pastor começa a falar sobre os sonhos que ele tem para a igreja, ela não vai conseguir enxergar. Sabe por quê? Porque a visão dela está enfraquecida. Se ela for um líder, o pastor chegar: não, nós temos nesse ano, nós vamos orar porque nós vamos avançar, vamos multiplicar isso e aquilo outro. A pessoa não vai conseguir aceitar isso e muito menos ver, porque a visão dele está enfraquecida. A visão dele também ela começa a ser incorreta perante ele próprio. Sabe por quê? Porque quem cai no nível espiritual, se você chegar para ele e falar: você é vencedor, ele vai falar: eu não. A visão dele próprio se tornou enfraquecida. Ele não consegue enxergar nele vencedor, que ele é um vencedor, que ele é alguém que foi chamado por Deus, que ele é alguém que foi preparado por Deus para algo grande. Nós precisamos combater isso. Nós precisamos nos voltar contra isso, para que nós possamos sim ter uma vida vencedora. Amém? Amém. Então ele também tem uma visão natural, irmãos. Uma visão natural, irmãos. Misericórdia. Sabe por quê? Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que, se nós não ativarmos a nossa visão sobrenatural, a gente vai cair na dúvida. Aí você vai acabar perdendo a sua fé, porque você está vivendo no natural. Fala para você, meu irmão, eu pergunto aqui nessa noite: alguém que foi curado de um câncer, isso é natural ou é sobrenatural? Sobrenatural, meu irmão. Não tente explicar isso. Alguém que saiu do mundo das drogas, isso é o que? Natural ou sobrenatural? Não, é sobrenatural, sabe por quê? Se fosse natural, se existisse uma receita, não existiria a Cracolândia. É sobrenatural. Se você manter a sua visão natural, você não vai conseguir experimentar o extraordinário de Deus. Então a pessoa que cai no nível espiritual, ela tem essa característica. Ela perdeu a visão das grandezas, meu irmão. Ela perdeu a visão de avanço, ela perdeu a visão de conquista, ela caiu no marasmo da vida e ela vai viver uma vida natural. É necessário que nós voltemos para experimentar o sobrenatural de Deus e ter uma vida vencedora. Amém? Então o que você não pode crer e ver, você não pode receber. Se você tem uma visão natural, meu irmão, e você não ativar a sua fé, você não vai crer nem ver aquilo que Deus tem preparado para você. É algo simples. A definição da fé é o quê? As coisas que nós esperamos, mas a certeza daquilo que nós não. Você não vê, mas você acredita logo, você acreditou e agiu sobre isso, ela aconteceu na sua vida. Amém? Amém? Então, se Deus ele quisesse que o homem vivesse no natural, meu irmão, ele não teria dado a fé ao homem. Anota isso. Se Deus quisesse que o homem não vivesse no natural, no sobrenatural, se Deus quisesse que o homem vivesse no natural, ele não teria dado a fé ao homem. Ele ia deixar você sem fé, porque você ia viver a sua vida natural. Sabe o que te diferencia das pessoas do mundo? É a tua fé. Porque através da tua fé você vive uma vida sobrenatural. Eles não, eles só vão viver o natural, porque é aquilo que eles têm. Amém? Então a fé, meu irmão, não tem valor nenhum sem aplicação. Nós passamos 4 domingos aqui falando sobre fé. Se nós tivermos só fé e nós não agirmos diante dela, não tem nada mais, não tem valor nenhum. Amém? Amém. Passando para o segundo tópico, irmãos. Quando vencedores não vencem, quando sua autoridade ela é roubada ou ela é perdida. Repita comigo. Quando a sua autoridade é roubada ou perdida. Misericórdia, né, irmão? O que é a autoridade? Eu também sei como está do seu lado. Eles são tidos por ele, a autoridade. Eu falo para ele aqui, é uma liberação oficial que permite
realizar algo. Você foi autorizado para realizar algo. Ou seja, é uma permissão que você recebe por Deus. E para que você recebe essa autorização? Para realizar algo. Não é verdade? Agora, quem pode ser autorizado, meu irmão e irmã? Ou melhor, quem são os autorizados? São os apóstolos, os bispos, os pastores, os discipuladores, os líderes de célula, os membros. Todos nós somos autorizados, meu irmão. Todos aqueles que creram. Todos aqueles que creram. Olha para esse irmão aí agora, irmão. Ele creu, recebeu a autorização de Deus para realizar algo específico. Agora faz mais uma pergunta para ele. Você está realizando aquilo que Deus colocou para você realizar? Essa é uma pergunta, né, irmãos? Uma coisa é você receber uma autorização, outra coisa é você fluir debaixo dessa autorização, realizar, tomar uma atitude. Não adianta nada você ser autorizado, não é verdade? Não, eu te autorizei a entrar na minha casa. Tu entrou? Não. Na verdade, tem usado a sua autorização, cuidado com Deus, meu irmão. Aleluia. Então você pode falar no nome do Senhor. Então todos nós temos uma identidade no reino espiritual. Você acredita nisso? Então todos nós temos uma identidade no reino espiritual. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe quem você é. O Senhor, Ele te deu uma autorização. E Ele lá do céu, Ele está olhando para a sua vida. Aleluia. Mas será que você está fluindo debaixo dessa autorização? Forte, né, irmãos? Não adianta nada você ter autorização se você não está fluindo. Sabe por que eu te falo isso? Porque muitos aqui foram autorizados para orar para outras pessoas e elas serem curadas. Aí eu te pergunto, as pessoas estão sendo curadas? Outras pessoas, elas foram autorizadas para pregar o evangelho para outras pessoas. Ela está pregando. Você consegue entender? Se você tem autorização e você não está cumprindo, não está valendo de nada. Não está manifestando nada. Existem pessoas que foram autorizadas para realizar prodígios, milagres e maravilhas. Aí eu te pergunto, está acontecendo isso? Não. Nós precisamos entender, irmãos, nós temos força no reino de Deus. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca e nós oramos, nós entramos no reino espiritual e ali nós conquistamos a unção que é dada para nós. Você pode efetuar aquilo que o Senhor colocou no seu coração através disso. Mas por que nós não estamos fazendo isso? Nós precisamos entender, irmãos, há uma autoridade que foi derramada por Deus. Romanos 13:1 diz assim: porque não há autoridade senão de Deus, e aqueles que são por Deus foram estabelecidos. Quer dizer o quê? Que a autoridade que nós temos é dada por Deus. O Senhor nos estabeleceu e nos deu autoridade. Amém? Amém. Então, João 3:27 diz assim: o homem não tem nada a não ser que do alto tenha recebido, meu irmão. Eu não sei você, mas eu tenho recebido algo de Deus, eu tenho algo. Então, nós dizemos assim, no Salmo 108, verso 3 diz que em Deus nós faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Quantos creem que foram chamados para realizar coisas dentro da sua casa? Poucos creem, irmãos, mas até o final você vai crer. Amém. Em nome de Jesus. Mas como nós faremos proezas? Como realizar o que nunca foi feito? Como alcançar níveis desconhecidos? Como avançar além do que já vi? Como nós faremos isso? Como nós teremos uma vida vitoriosa, uma vida de vencedor? Como nós podemos fazer isso? Então Deus fará proezas através de nós, nos entregando autoridade, autorizando para avançar e conquistar. Amém? Amém. Deus ele já entregou para nós, irmãos. Nós estamos autorizados para avançar e conquistar. Por que nós não conquistamos? Por que nós não vencemos? Por que nós não avançamos? Por que nós não tocamos na vida de pessoas? Sabe por quê, irmãos? Porque nessa geração atual, irmãos, ela vive sem autoridade, ela vive sem realização, sem revelação. Nós acabamos perdendo o poder que se manifestou na igreja primitiva. Se você ler o livro de Atos, você via o que os apóstolos, os discípulos faziam antigamente, com pouco recurso, com pouco conhecimento,
mas cheios do Espírito Santo. Tinham autoridade, tinham revelação, tinham identidade. Por isso que eles faziam isso. Como eu falo para vocês, irmãos, que adianta nós recebermos autorização se nós não conseguimos completar aquilo que nos foi posto? Como nós recebemos autorização e nós não fazemos nada com a autorização que nos foi dada, com aquilo que foi revelado, com aquilo que foi entregue? Nós precisamos parar e começar a pensar na nossa vida. Os antigos, a igreja primitiva, até os outros cristãos, uma geração atrás, elas viviam coisas sobrenaturais. Quarta-feira, já fui em Brasília, mas quando eu estou em Brasília, eu entro naquela roda de oração e lá eu vejo aquilo que Deus fez através da vida do apóstolo Doriel, irmãos. Um homem simples, que tinha até a quinta série, mas que era conhecedor de Deus, que tinha relacionamento com Deus, que tinha autoridade, irmãos. Um dos testemunhos que se conta é que numa das convenções estaduais levaram um tuberculoso para que ele orasse, para que o próprio apóstolo Doriel orasse por ele. O apóstolo Doriel olhou para aquele homem que já estava muito debilitado por causa da tuberculose e falou: você crê em Jesus? Ele falou: eu creio. E ele falou: eu também creio. Eu vou beber, você vai beber essa água e depois eu vou beber. O homem bebeu da água e logo após o apóstolo Doriel também tomou da mesma água. E aquele homem ele foi curado da tuberculose. Um homem de fé, um homem que tinha autoridade e que usava a autoridade que Deus lhe dava para curar. Irmãos, talvez você não tenha entendimento e fale assim: não, mas eu só bebeu a água. Mas para quem conhece, já teve caso de tuberculose na família, você sabe que alguém que está com tuberculose tem que ser separado todos os utensílios. Para que, porque ela não é contagiosa, é contagiosa mesmo. Ela passa através da saliva. E ele ali, ele colocou toda a autoridade que Deus tinha dado para ele, para que aquele homem fosse curado. Então por isso que eu te digo, meu irmão, não adianta nada você ter autorização, autoridade, e você não estiver usando ela. Amém? Então uma manifestação, essa geração, irmãos, é uma geração que não tem autoridade, que vive sem revelação. Irmãos, nós precisamos voltar para a essência, para que nós possamos viver os tempos antigos, ou melhor, viver os novos tempos de Deus para as nossas vidas. Tempos de milagres, de prodígios e maravilhas. Irmãos, essa igreja ela foi forjada nisso. Uma igreja de milagres, uma igreja de prodígios, de maravilhas, de manifestação do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ora. Irmãos, a casa da bênção, quando você passa, vai em qualquer ministério aí de divisão, pergunta da casa da bênção, provavelmente deve ter sido de nós, mas você conhece que nós somos uma igreja que ora. Não, a casa da bênção sempre foi conhecida como uma igreja que ora. O que nós vamos fazer com o nosso tempo? Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos jejuando. Sabe quando vencedores não vencem? Quando eles perdem a autoridade, sabe por quê? Porque você abriu brecha, deu legalidade para Satanás entrar na sua vida. Assim é roubada a sua autoridade. Assim você perde a autoridade que Deus te deu. Irmãos, nós usamos o termo roubado, mas na verdade nós entregamos a nossa autoridade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você abre uma brecha para Satanás entrar na sua vida, você está entregando a sua autoridade de bandeja. Você está falando assim: ó, não mereço ela, não quero ela. Aí Satanás entra na vida, te cria, te leva para um nível espiritual, te dá sono espiritual, te dá moleza, te dá preguiça. Você não consegue romper, você não consegue vencer, você não consegue avançar. Nós precisamos voltar, irmãos. Nós precisamos buscar a essência. Nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar em Deus para que nós possamos caminhar debaixo da palavra dEle, daquilo que Ele tem nos orientado, daquilo que Ele tem nos direcionado. Quer ver milagres, irmãos? Feche as brechas, retome a autoridade. Amém? Amém? Qual é a característica, irmãos, que nós já lemos aqui? Que é mais fácil que eu só tenho. Amém? Então, como filho de Deus, você tem o poder. Não, nós precisamos ter isso, nosso filho dentro de nós. Nós temos poder dado por Deus, dado por nosso Pai. O inimigo ele só consegue fazer, realizar na nossa vida se nós dermos brecha, meu irmão. Existe
existe uma mentalidade religiosa que diz: não, estou com medo do inimigo, o inimigo é derrotado. Ele só pode fazer alguma coisa se você der brecha na sua vida. Se você abrir a vida, se você der uma brechinha, ele estraga tudo, destrói tudo. Vencedores não vencem, irmãos, quando o caráter prejudica. Mas como assim? Só abre brecha da legalidade para Satanás quem ainda não teve seu caráter transformado. Só abre brecha para Satanás quem ainda não teve seu caráter transformado. Como nós falamos que nós somos novas criaturas, um novo homem, se existe dentro de nós um caráter corrompido, um caráter inclinado para as coisas do mundo, é isso que abre brecha, é isso que dá legalidade para Satanás. Amém? Misericórdia. Lembre-se disso, meu querido irmão, minha querida irmã. O caráter, ele define o seu futuro. Se você tiver um caráter transformado, o seu futuro é o céu. Aleluia! Por isso que nós conhecemos várias pessoas que são brilhantes, irmãos. Brilhantes, que através delas Deus age de uma maneira assim, mas eles vivem caindo nas profundas falhas. Sabe por quê? Porque o caráter dele não foi totalmente transformado. Pessoas, irmãos, podem ser atraídas pela personalidade de um homem ou de uma mulher, pelo seu carisma, mas na verdade não há poder para curar, não há poder para transformar, não há poder para liberar, não há poder para fazer nada. Existem um monte de gente seguindo pessoas vazias. Existem pessoas que seguem pessoas porque ela é simpática, porque ela aparenta ser legal. Mas eu te pergunto, na vida dessas outras pessoas que a seguem, a transformação, a mudança? Por isso que você vai ver pessoas tão simples, pessoas que muitas vezes não sabem nem falar, e ali há uma autoridade de Deus, ali há um mover do Espírito Santo dentro dela, e ela consegue transmitir isso para a vida de outras pessoas. Existem tantas pessoas seguindo, pessoas que falam bem, pessoas que têm os coaches da vida, que tem uma frase que eu vou colocar até no meu Facebook. Mas numa vida, numa mudança, numa transformação, pessoas como essa, elas fazem um desfavor do Evangelho. Pessoas como essa, elas fazem um serviço contrário. Vamos, fujam dessas pessoas. Amém? Então, como há de alguém caído, é alguém que não tem mais temor, o pecado se tornou um vício, isso tira a sua autoridade. Irmãos, nós precisamos voltar a pregar contra o pecado. Sabe por quê? Porque existe uma multidão de gente, pessoas que não são da igreja, que ficam falando: não, Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas quem mais falou sobre pecado e sobre inferno foi Jesus. Essa é a realidade, meu irmão. Foi Jesus que mais falou de inferno e falou de pecado. Isso é muito engraçado, irmão. Sabe por quê? As pessoas hoje elas querem distorcer para compensar a vida leviana que elas vivem. Falam: não, Jesus ele perdoou, não, mas Jesus ele amou, Jesus fez isso, não, mas Jesus falou: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você não mudar a sua vida, você vai para o inferno. Jesus ele tratava dessa maneira. É que Jesus ele tinha um discurso diferente de João Batista, né, irmãos? Porque João Batista, né, Mateus? Raça de víboras e... raça de víboras. Só serpentes do Egito. João Batista era dessa maneira, ele tratava dessa maneira. Jesus ele tratou de uma maneira totalmente diferente. Não diferente, irmãos, mas com uma abordagem diferente. Mas a essência era a mesma. Arrepende, se arrependa, porque é chegar no reino dos céus. Então, existem algumas pessoas que têm transmitido esse evangelho de facilidades, esse evangelho do amor.
Mas o maior amor que nós pregamos e compartilhamos é que Jesus se entregou por nós, irmãos. Esse foi o maior ato de amor. Jesus se entregou por mim e por você. Mas Ele nos chamou para viver uma vida nova, para que nós tenhamos uma transformação de vida, para que nós possamos viver algo de novo diante dele. Amém? Acostumar-se com o pecado, irmão, isso é muito sério. Acostumar com o pecado é como alguém que recebeu, irmão, olha isso. Se acostumar com o pecado é a mesma coisa de alguém que recebeu um diagnóstico de câncer e resolve não fazer o tratamento. O que acontece com essa pessoa? Ela morre lentamente. Alguém que tem uma vida de pecado, meu irmão, e não se arrepende disso, ele vai morrendo lentamente espiritual, ele nem percebe isso. Aí cai no limbo espiritual. Aí tem o sono, tem a preguiça, tudo aquilo que nós falamos. Mas você não pode ser lembrado pelas suas quedas. Nós tínhamos um missionário aqui, os irmãos mais antigos conhecem. Um missionário que ele era, irmãos, para mim foi o maior. Então, professor de português. Aplicou essa não? Como se fala hoje? Não, tem muitas igrejas, não é igreja, não existe a mulher de garrafa, né? Alguém que foi usado para abrir muitas igrejas, isso está certo. Alguém que foi usado para abrir muitas igrejas, irmãos. Um dos maiores, irmãos, eu descobri que ele abriu igreja no Paraná. Ele abriu igreja no Rio de Janeiro, ele abriu igreja em São Paulo, aqui na Baixada. Foi um dos maiores desbravadores em abrir igrejas. Cara usado por Deus para abrir muitas igrejas. Só que o que contava com ele era as quedas. Sempre falava, não é o homem de Deus, mas sempre pega a esposa. Era o homem de Deus, mas sempre caía. Era o homem de Deus, mas sempre caía. Então hoje, ao invés de ele ser contado como um grande homem de Deus que fez muito no reino de Deus, ele é contado pelas quedas. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero ser contado pelas minhas quedas. Eu quero ser contado pelos feitos que eu fiz em Deus. Há um negócio que sempre queima no meu coração. Outro dia eu estava conversando até com a minha sogra. O que vão falar da gente quando a gente for no nosso velório? Nossa, nós estamos com a roupa hoje. Não vai morrer. Na verdade, mas o que será que vão comentar acerca de nós no nosso velório? Eu quero que comentem de mim. Não, foi o grande pastor, foi usado, salvou muita gente. Pastor em uma igreja, a igreja teve avanço, crescimento, multiplicação, salvação, libertação. Eu não sei você, mas eu quero ser contado assim, irmão. Eu não quero ser contado pelas minhas quedas, mas eu quero ser contado pelo aquilo que eu realizei diante de Deus. Esse é um convite para todos nós. Amém? Então, portanto, a única saída é ceder com sua desobediência. E como nós cedemos com a nossa desobediência? Hebreus 4:16 diz assim: acheguemos-nos, portanto, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude. Irmãos, é reconhecer que nós somos falhos e se achegar ao trono da graça, porque aí nós vamos alcançar misericórdia e graça, e Ele vai nos ajudar no momento da nossa necessidade. Chegar confiadamente diante do trono da graça e é alcançar perdão, misericórdia e graça, retomar a sua posição no reino de Deus, restabelecer a sua autoridade. Ei, meu irmão, não quer dizer que nós não vamos pecar, mas quando nós pecarmos, nós nos achegar ao trono da graça, não nos afastar, porque a partir do momento que nós nos achegarmos ao trono da graça, nós alcançamos misericórdia, e alcançando misericórdia, nós recebemos novamente a nossa autoridade. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! A igreja ela precisa, irmãos, entender o verdadeiro status dela. Você sabe qual é o seu status? Você sabe qual é o seu status como igreja? Nós precisamos entender qual é o nosso status como igreja e qual é o status de Satanás. Sabe por quê? Às vezes nós damos muito crédito para Satanás, porque Satanás
pode fazer, mas nós esquecemos quem é Satanás e qual é o status dele, irmãos. Você quer saber qual é o status de Satanás? O status de Satanás é derrotado, diga bem, vencido, condenado, e ele está debaixo dos nossos pés. Esse é o status de Satanás. Ele não bota medo em ninguém, ele já está debaixo dos nossos pés. Nós só precisamos usar a nossa autoridade. Aleluia! Sabe qual é o seu status? O seu status é filho de Deus, amado, herdeiro, abençoado, vencedor. Aleluia! Para finalizar, meus irmãos, sabe quando vencedores não vencem? E eu encerro aqui, quando eles se isolam. Quando eles se isolam, eles não vencem. Alguém que não vence é alguém que esqueceu o princípio da interdependência. Irmão, há um espírito que tem que ser abolido da igreja. Sabe qual é o espírito? Do lobo solitário. Você não é lobo solitário, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Você depende de alguém, irmão. Nós dependemos uns dos outros. Essa é a realidade. Nós precisamos uns dos outros. Crescemos uns com os outros. Irmãos, pode ver, isso é uma realidade. Quantos estão em célula aqui? Levanta sua mão. Irmão, se você fizer uma análise na sua vida, você vai ver que você cresceu através de alguém dentro daquela célula. Isso é fato. Talvez seja uma palavra que você use hoje. Talvez seja em algo que Deus usou a vida dessa pessoa para te trazer uma clareza. Mas você cresceu através da vida de outra pessoa. Ninguém cresce sozinho. Ninguém realiza nada sozinho. Nós dependemos um do outro. Irmãos, as coisas elas podem até fluir, mas se você estiver conectado com outra pessoa, as coisas elas se tornam mais fáceis. A Bíblia até diz, a Bíblia também fala suportar uns aos outros. O que quer dizer suportar? É você dar suporte. Eu preciso de suporte. Eu preciso do suporte da minha base, meus irmãos. Sem minha base eu não sou nada. Preciso dos meus intercessores. Sem eles eu não sou nada. Eu preciso, irmãos. Assim como cada líder de célula precisa dos seus liderados. Nós precisamos uns dos outros. Não existe, irmãos, o exército de um soldado só. O exército de soldado só já está derrotado. Não é verdade? Eu não vai nem para a guerra. Só eu que vim. Soldado. Ai meu Deus. O exército de um homem só, misericórdia. 300 mil soldados do outro lado só tu. A não ser que seja um anjo. Guerreador, batalhador. Que ainda dá. Mas caso não seja, irmão, não tem como. Irmão, existe igreja de um membro só? Existe, na verdade, existe vida, cadê a Joia? O que é minha igreja? Existe vida com um membro deslocado do seu corpo? E vamos liberar. Existe. Aí eu te pergunto, irmãos, existe um corpo, você tirou um membro, o membro vai morrer, não tem jeito. Por isso que existe um ditado, existe uma comoção, existe, sei lá. Não, mas existe hoje em dia uma ministração de Satanás que diz que você não precisa ir para a igreja. Ah, Jesus sim, igreja não. Irmão, está mentindo. É nesse lugar aqui, embora nós sejamos templo de Deus, templo do Espírito Santo, nós sejamos igreja, nós sejamos o corpo, nós sejamos a noiva, é nesse lugar que nós exercemos comunhão com os nossos irmãos. É nesse lugar que você vai orar por alguém vai orar por você vai ser curado, Deus vai te usar para curar a vida
vida de outra pessoa. É nesse lugar que você vai sentar ao lado de alguém que vai te dar força, vai te suportar no momento que você mais precisa. É nesse lugar. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Não existe soldado de um, existe exército de um soldado só. Não existe, nós somos uma família, irmãos. Cada um tem o seu jeito. Mas pode ter certeza, vai ter uma hora que você vai precisar desse irmão, dessa irmã. Não, mas eu não tenho muita conexão, não tenho muita comunhão com irmãos. Deus, Ele cria comunhão, cria conexões. Eu sempre declaro, irmãos, nós fomos chamados para esse tempo, para esse momento, para um propósito específico e determinado. Nós todos que estamos aqui, você não está aqui por acaso. Irmãos, não acredite nessa ministração que Satanás fala que a igreja não é importante. A igreja é importante. Você pode entrar no seu quarto, no seu lugar secreto, e você orar, buscar a presença de Deus, sim, mas é nesse lugar que você vai se cuidar, alimentar, tratar. É nesse lugar que você vai ter muitas vezes alegria que você não tem na sua casa. Sabe por quê? Porque existem irmãos, existem irmãs que só de você ver, você já se sente alegre. Porque o Espírito Santo de Deus está nela, isso te traz alegria. Nós precisamos entender isso. Vencedores não vencem quando eles se isolam. Ei, irmão, não viva isolado no seu canto. Deus, Ele te deu uma família para você fazer parte dela, para você estar no meio dela. Você é participante dessa família. Amém? Que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender. Nós somos família de Deus. É nesse lugar que nós somos alimentados. É nesse lugar que nós exercemos comunhão com os irmãos. Irmãos, Atos é a nossa referência de igreja. Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Olha, irmãos, como que o Evangelho chegou a nós? A partir do momento que existe a comunhão, oração. E é assim que nós vamos apresentar a igreja para o mundo, para as pessoas, através dessa família. Irmãos, vem nos ajudar, até a música que fala, né? Somos um povo. Vamos. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Eu finalizo dizendo, irmãos, todo vencedor precisa de alguém. São conexões que Cristo Ele cria, onde existe transferência de fé, transferência de visão, transferência de princípios, transferência de unção. Todo vencedor, irmãos, ele tem marcas digitais dos seus antecessores. Nós temos a marca de alguém na nossa vida. Existem pessoas que marcaram a nossa vida positivamente, transferindo fé, transferindo unção, transferindo legado e acreditando no nosso chamado.